Gente, só um minutinho, vou entrar um pouco num outro assunto também muito relevante. A CPMI do 8 de janeiro recebeu hoje um relatório da Câmara dos Deputados que mostra o prejuízo com as invasões do dia dos ataques, dos atos golpistas. Os documentos apontam prejuízo de mais de R$ 1.400.000, com bens culturais que incluem 68 itens do acervo da Câmara, entre pinturas, esculturas, painéis. Esses gastos são com itens como reparo, manutenção, só de manutenção, R$ 1.200.000. Manutenção do imóvel, reparo de persianas, carpetes, sistemas elétricos, de incêndio, de vidros, aquele carpete verde da Câmara, que é muito conhecido, né? O Salão Verde da Câmara, aquilo ali vai ter que ser todo trocado. Alguns desses itens, como as vidraças, também precisaram ser substituídos. O documento mostra ainda um prejuízo de R$ 74.000, com móveis que ficaram danificados, itens de segurança como capacete, escudo, máscaras contra gás que foram roubadas. Por fim, a gente ainda tem mais R$ 32.000 de prejuízo com aparelhos elétricos, como impressoras, fones, HDs, cartões de memória. É impressionante o tamanho do dano que a horda que entrou ali pelos prédios dos três poderes deixou. Então, o total de prejuízo estimado na Câmara é de mais de R$ 2.700.000. Trago para nossa análise Renata Agostini e Leandro Rezende. Renata, Leandro, a gente trouxe outro dia os prejuízos estimados dentro do Palácio do Planalto. Tinha aquela obra de arte linda, que agora esqueci o nome, que estava toda furada. Nesse acervo da Câmara, também vou pedir ajuda ao pessoal aqui, aos nossos editores, mas tem uma obra que sumiu. Eu vou pegar aqui o documento, uma obra acho que se chama The Pearl. Também super bacana e é muito pesado, né? Porque cada hora que chega um documento novo... A furada, o pessoal também me informando. A obra que a gente viu ali no Palácio do Planalto, que estava toda furada, foi aquele quadro As Mulatas, do de Cavalcante. E aí, Leandro, cada relatório desse que chega, a gente vê o tamanho do dano, o tamanho do estrago e como é que a gente faz para recuperar isso, porque não é só o prejuízo financeiro, né? Todo mundo prometeu, né? As instituições, aliás, prometeram que as pessoas iriam pagar, ser cobradas no CPF, né? Ou seja, você teria uma responsabilização individual dos prejuízos do 8 de janeiro. Por exemplo, quem disse isso? O Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno Dantas, pouco depois do 8 de janeiro, falou nesse sentido, né? De cobrar as pessoas que fizeram essa destruição toda no CPF. A Advocacia Geral da União, da mesma forma, né? Apresentou ali uma lista com nomes de pessoas que participaram da vandalização do patrimônio público, né? Da destruição do patrimônio público. E do mais, né? Acho que esses relatórios, tanto que a gente trouxe do Planalto como que a gente trouxe agora da Câmara dos Deputados, eles são importantes para que quem relativiza o 8 de janeiro, quem diz que eram, na verdade, senhorinhas e senhorizinhos com Bíblia embaixo do braço, que estavam ali apenas protestando, manifestando a sua insatisfação com o país, que entendam que não foi, na verdade, nada disso, né? Se causou um prejuízo milionário aos três poderes da República e isso foi perpetrado por vândalos, né? Por criminosos que livremente e se filmaram fazendo isso, né? Então, não tem esse papo de que eram senhorinhas que estavam ali com a Bíblia embaixo do braço protestando. Não tem nada disso, né? Era gente muito bem organizada, não se sabe em que medida ainda financiada, mas tem muitas investigações abertas para se entender aonde que estava esse financiamento e que conseguiram produzir um prejuízo sem precedentes num espaço de tempo tão curto ao patrimônio público brasileiro. Raquel. Renata, e você, que avaliação que você faz de todos esses danos? Tem ainda o STF, né? Que a gente ainda não conseguiu um detalhamento mais completo. Eu
os dois, a gente chegou a... Eu acho que não muda muito o que a gente analisou quando falávamos dos prejuízos já levantados, né? Cada lista dessa que chega, me parece que a gente volta ao mesmo ponto. O dano financeiro, ele é visível, ele agora está sendo quantificado, mas já se sabia que era enorme. Ele é um dano coletivo, porque todos acabam custeando isso. Há uma parte que não se recupera quando falamos especialmente das obras de arte. Ainda que a justiça faça um esforço muito grande para tentar ir atrás, né, desses vândalos e buscar, inclusive, o ressarcimento financeiro, o que está sendo feito em muitos casos. A própria Advocacia Geral da União já fez diversos movimentos nesse sentido. E esse percurso judicial seja importante, o do ressarcimento e da penalização, o que a gente viu, ele tem de ser sempre lembrado, porque precisa haver, inclusive, um condão pedagógico para que as pessoas entendam que esse tipo de atitude não é aceitável. Me parecia que já era algo que as pessoas deveriam saber, mas como ficou evidente em janeiro, muita gente entende que não, que o caminho do vandalismo, do quebra-quebra, né, de fazer o que lhe dá na telha, ele é um caminho que deve ser perseguido, talvez porque entendam que algum tipo de leniência da justiça viria, ou porque simplesmente não guardam ali um mínimo de civilidade, mas que esse episódio sirva para que, no mínimo, quem pensa da mesma maneira tenha um pouquinho de medo da próxima vez. Leandro, você se lembra como é que está o processo de recuperação desse dinheiro? Raquel, é um dinheiro que, enfim, vai precisar ser... está sendo calculado ainda, né? A gente chegou aí nessa estimativa de 2,7 milhões da Câmara dos Deputados, se soma ao dinheiro de prejuízo do Palácio do Planalto. À época do 8 de janeiro, teve uma parceria, inclusive, do Ministério da Cultura com o Instituto de Patrimônio Histórico-Artístico Nacional, IPHAN, e a Unesco para poder recuperar alguns objetos, como o quadro, né, do Di Cavalcanti, que se tornou emblemático da destruição e do ódio que essas pessoas têm, inclusive da arte, né, porque tem um aspecto de odiar até a arte, que está contido nos discursos e na prática, né? Nos discursos a gente se acostumou a ver durante um tempo, né, uma parcela da sociedade que tem verdadeira ojeriza a tudo aquilo que representa a arte brasileira, e isso se manifesta em diversas maneiras, no pensamento e no dizer, mas no agir a gente teve nessa destruição do quadro do Di Cavalcanti. E até, enfim, os memoriais que foram criados do 8 de janeiro são um pouco no sentido de criar isso, né, de tentar mostrar para as pessoas o tamanho que esse vandalismo, esse ódio, o dano que isso trouxe para o país, né? Fato é que a gente vai ter ainda muita coisa para acompanhar, porque, como eu disse no comentário anterior, as instituições prometeram que haveria reparação e que ela seria cobrada no CPF, mas até aqui ainda não vimos. Tem muita gente já que se tornou réu por conta de participação no 8 de janeiro, mas de reparação aos cofres públicos a gente viu muito pouco até agora.